E agora a palavra passa para o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, Sr. Conselheiro e Sr. Professor João Calpers. A palavra também é toda sua, como Presidente da Mesa. Muito obrigado, Sr. Professor. Naturalmente que cumprimento em primeiro lugar agradecer o convite que me foi dirigido, repetindo um convite de há 2 anos que eu por razões profissionais não pude aceitar, mas nesse momento, antes ainda da pandemia, assumi que no próximo convite aceitaria. E embora não se possa dizer que as circunstâncias sejam muito favoráveis à minha intervenção neste caso, dados os problemas que neste momento temos pendentes no Tribunal, eu não quis naturalmente deixar de estar presente. Até porque seria muito difícil dizer que não à minha universidade. Na verdade eu tenho 2 universidades. Há um cantor português que cantava que tinha 2 amores, eu de alguma forma tenho 2 amores, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que ajudei a criar. Mas foi na Faculdade de Direito de Lisboa que fui estudante, que concluí o mestrado, que concluí o doutoramento e, portanto, o grosso da minha carreira académica foi feita na Faculdade de Direito de Lisboa. E volto sempre que me convidam e que isso é possível, com muito gosto, revendo velhos amigos e conhecendo novos colegas, mesmo que de uma forma virtual como é esta, que não é muito… Esta forma de comunicar só tem uma vantagem. Podemos ver livre das máscaras. É a grande vantagem e única, se calhar, que esta forma de comunicar tem. Mas tenho naturalmente muito gosto, repito, em estar presente com os senhores. Naturalmente, em primeiro lugar, eu queria, quando o senhor professor referiu a presença das pessoas, e porque eu não vejo as pessoas, não é? Portanto, queria cumprimentar pelo menos aquelas que designou, a saber, a senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Conselho Dulce Neto, a senhora Provedora de Justiça, a minha colega e amiga e antecessora no cargo no Tribunal Constitucional, a Maria Lúcia Amaral, a senhora Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, também conheço de outras lides, a professora Maria dos Prazeres Beleza, e naturalmente também, suponho que foi referido, esse sim, mesmo que eu me tivesse esquecido, estava a ver a cara dele, refiro-me ao Sr. Conselheiro João da Silva Miguel, que eu não mencionei, não sabia que ele estava presente, mas se eu tivesse não 2 amores, mas 3, o terceiro seria o Centro de Estudos Judiciários, com o qual também colaboro há longos anos. Mas isso era poligamia excessiva, provavelmente, e portanto limitei-me aos 2. E, naturalmente, outras pessoas que estarão presentes que eu conheço, mas que eu não vejo, professores, magistrados de diferentes tribunais, penso que também foi referido o Sr. Conselheiro José Tavares, Presidente do Tribunal de Contas, também grande amigo da longa data, e se eu me esqueci de alguém, enfim, acreditem que é por não ter visto, não ver as caras, que não é fácil, naturalmente, lembrar das pessoas todas. E posto isto, naturalmente, eu julgo que o que se esperaria de mim é que, como o Sr. Professor disse, que apresentasse os senhores professores, 2 professores brasileiros que vão intervir nesta sessão. Antes, porém, eu não queria deixar de me pronunciar sobre a questão que foi suscitada pelo Sr. Reitor, mal pareceria, porque eu sou professor de Direito Administrativo, que eu não tivesse qualquer coisa para me dizer. E a questão que ele pôs é uma questão recorrente em matéria de contratação pública. E é uma questão até um pouco enigmática, porque o que se passa em Portugal e, porventura, noutros países, é o seguinte: quando nós somos confrontados, normalmente através da comunicação social, com algo que demora muito tempo, que se arrasta, como referiu o caso da residência de estudantes, mas haveria muitos outros, normalmente gera-se na opinião pública, por força da comunicação, uma crítica deste tipo. Pois, isto é um formalismo, passam a vida a fazer coisas inúteis, e ouvem este, ouvem aquele, e fazem isto, e voltam para trás, e isto nunca mais se resolve. Bom, é verdade, de alguma forma isto é verdade, mas existe uma explicação, que vale, mas é uma explicação. Mas se pelo contrário, há, por exemplo, um membro do governo que resolve para acelerar qualquer coisa, desencadear rapidamente um procedimento de contratação, e as coisas correrem mal, como muitas vezes correm, os mesmos meios de comunicação social vão dizer, pois, não respeitam a lei, não respeitam os formalismos, fazem tudo a correr. A crítica é exatamente oposta. Há um equilíbrio muito difícil entre o respeito pelo formalismo, que é uma tradição da administração pública, sobretudo da administração do modelo francês, e a adoção de procedimentos expeditos. Digamos que nós podíamos contrapor 2 coisas. Por um lado, isto tem a ver com a contraposição entre formalismo e aquilo que eu chamaria, entre aspas, facilitismo. Por outro lado, vendo mais fundo,
é uma contraposição, na realidade, entre burocracia ou burocracia gratuita, não no sentido científico do termo, mas no sentido depreciativo, não é? Entre a burocracia e a racionalidade das decisões. E, portanto, é muito difícil, eu não quereria ser decisor público e ter que decidir algo no meio, porque permite-me pensar que tivesse sido o contrário e, porventura, as críticas do Sr. Reitor seriam as opostas. Isto é sempre difícil encontrar o equilíbrio entre isto. Eu acho que é um equilíbrio muito difícil, não estamos a fantasiar, não é? E, portanto, a legislação é tanto mais complexa quanto mais as coisas se forem favoráveis, até por circunstâncias políticas, há algum formalismo. E nós temos em Portugal exemplos de obras que foram feitas com menos respeito pelo formalismo, para não dizer às vezes com desrespeito, e em que as coisas correram mal, porque a administração pública portuguesa está muito formalizada, muito habituada a trabalhar assim. Portanto, eu não tenho a pretensão de responder ao Sr. Reitor, fui mais solidarizar-me com as dificuldades que ele tem em compreender uma coisa que eu também às vezes tenho dificuldade em compreender. E, enfim, posto isto, então, vou cumprir a minha obrigação gostosamente de apresentar os senhores professores do país irmão que partilham connosco esta sessão. Faço com muitíssimo gosto, eu tenho já várias deslocações profissionais ao Brasil, às vezes profissionais e turísticas, digamos, conciliadas, mas enfim, mas normalmente com uma razão de ser ou um pretexto profissional. Tenho até um livro escrito com um colega brasileiro, um dicionário de luso-brasileiro de termos jurídicos e, portanto, tenho relações muito boas com vários colegas brasileiros. Dos senhores professores presentes, apenas conheço da obra o senhor ministro Luís Roberto Barroso, de quem tenho o curso de Direito Constitucional Contemporâneo, que acho que é um clássico, muita gente terá, mas começando precisamente por ele, para a hipótese que eu acho remota de alguém não o conhecer em Portugal, trata-se de um ilustríssimo professor, neste momento também ministro do Supremo Tribunal Federal, e no Supremo Tribunal Federal, presidindo ao Supremo Tribunal Eleitoral, é professor de Direito Constitucional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez uma parte da sua qualificação académica na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e é também doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Enfim, e muitas outras coisas que eu, para não amassar a assistência, vou abreviar. O senhor professor Carlos Ari Zondfeld, que eu sinceramente conheço menos, enfim, conhecia o nome, mas não conheço a obra, é professor titular da faculdade, olha, e agora vou-lhes dizer a verdade, é só me mandar uma sigla e eu não sei o que é que quer dizer a sigla, o que é uma vergonha, mas o pecado assumido está meio perdoado. A sigla FGF, Faculdade G... Fundação Getúlio Vargas. Claro, não é faculdade, o meu F foi ali sempre o F como inicial de faculdade. Claro, Fundação Getúlio Vargas, peço imensa desculpa. E mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e, segundo também me informaram, um dos responsáveis pela proposta académica que reviu a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E entre as suas obras, aquela cujo nome me foi mais apelativo foi o Direito Administrativo para Céticos, que não é para céticos, mas é para céticos, duas palavras, e que eu teria com certeza muito gosto em ler, porque deve ser muito interessante e pelo título é muito apelativo. Bom, já falei demais, mas disse aquilo que me pareceu razoável, enfim, tentei de uma forma mais ligeira. Estas coisas pelo Zoom não se prestam muito a coisas excessivamente sérias, mesmo que os assuntos obviamente sejam sérios, mas podem ser apresentados de uma forma um pouco mais apelativa e, portanto...